A paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja AXA, em mais um estudo onde estaremos falando sobre a oração. Nós já abordamos em aulas passadas e falamos sobre oração, por que orar, como devemos orar, quando devemos orar, e hoje nós vamos estar falando sobre orando pelos outros. O texto de referência se encontra em Timóteo capítulo 2, verso de número 1, que está escrito assim: Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quero começar fazendo uma pergunta. Vocês já ouviram falar alguma vez de cristão secreto? São crentes secretos, que seus amigos nem sabem que eles servem a Jesus Cristo. Parecem se misturar bem com quem quer que estejam. Os cristãos deste serviço secreto são acompanhados por outros primos espirituais, conhecidos como cristão de orações desconhecida. Estes últimos são os que ficam sempre quietos quando são feitos pedidos de oração na igreja. Essas pessoas são difíceis de entender. Provavelmente admitirão que a oração é importante, mas sem dúvida desmaiariam em uma perspectiva de orarem em voz alta. Mas o maior problema que elas têm é o de orar pelos outros. Como estão sempre preocupadas em passar desapercebida quando é hora de orar, raramente mencionam suas necessidades ou se interessam de maneira ativa em orar pelas necessidades de outras pessoas. Quando nós oramos, nós fazemos a intercessão. Quando nós oramos pelos outros, o que fazemos é interceder por eles. Mas, afinal, o que é intercessão? Jeremias não era o profeta mais popular do seu país. Ele vivia em uma época onde o povo de Deus havia abusado tanto da graça de Deus que Deus estava preparando para eles um castigo e o desterro. O profeta foi maltratado grandemente por causa da mensagem na qual Jeremias propagava. Ele propagava o julgamento de Deus. Mas Jeremias, ele enxergou adiante deste sofrimento e recebeu em uma ocasião o desejo de poder encontrar uma maneira de clamar e suplicar por aquele mesmo povo. Isso está escrito em Jeremias capítulo 9, verso de número 1. A intercessão inclui ir a Deus por necessidade específica, ou seja, a necessidade de outra pessoa. Então, intercessão inclui ir a Deus em uma causa específica, em necessidade de outra pessoa. Nessa passagem, 4 palavras diferentes são empregadas para a oração. Na passagem que eu estou dizendo é em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Está escrito: súplica, oração, intercessão e ações de graça. A intercessão é um tipo especial de oração. Nossas orações quase sempre tendem a ser egoístas, mas quase sempre, quando falamos de oração de intercessão, nos referimos a orar pelas necessidades de outras pessoas. Está bem explicado dentro desse versículo. Oração e intercessão. Então, todas as vezes que nós aplicamos em orar, nós devemos orar
suplicar, interceder e ações de graça. Então, para entendermos, então o que estamos fazendo quando oramos? Nós estamos colocando as necessidades dos outros antes das nossas. Isso significa sacrifício, mas os benefícios são eternos. Um grande exemplo é que Cristo realizou na cruz do Calvário, se entregando por nós. Ele ali pediu ao Pai, ele suplicou ao Pai, ele intercedeu ao Pai e nos deu um benefício eterno. Então, nós que oramos, nós que temos esta prática, que vivemos neste ambiente espiritual, quando nós oramos pelos outros, nós estamos fazendo um sacrifício aonde os benefícios serão eternos. Isto é muito bom, porque os benefícios serão eternos, porque nós entendemos que nós devemos ser intercessores. Louvado seja Deus por isso. Mas a pergunta é, por que orar pelos outros? Orar pelos outros é a responsabilidade que Deus delegou aos cristãos, a saber, todos os cristãos. É um sinal de amadurecimento espiritual e de sensibilidade das necessidades das pessoas. E existem 4 razões na qual nós devemos aplicar. E estas 4 razões pelas quais devemos interceder pelos outros, eu vou traçá-las para vocês agora. Primeiro, devemos orar pela salvação dos nossos entes queridos, nossos amigos e os perdidos no mundo. Então, nós temos, em primeiro lugar, dobrarmos o nosso joelho, orarmos pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, em seguida pelos nossos amigos e depois orar para que o Senhor venha salvar aqueles que estão perdidos no mundo. Segundo, devemos orar pedindo que Deus, o nosso Senhor, guie e dirija aqueles que precisam tomar decisões importantes. Isto é uma prática louvável, porque quantos são os que estão sem direcionamento do Senhor para tomar alguma direção? Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei. E contei para alguns irmãos, também acionei a igreja em um culto onde nós estávamos reunidos para a igreja orar em um propósito para que a gente possa tomar uma decisão. E esta decisão venha a estar pautada na boa, na agradável vontade do Senhor. Então nós devemos orar a favor daqueles que irão tomar umas decisões importantes. Terceiro, devemos orar para que os outros sejam livres das situações difíceis em que se encontram. E eu até escrevi aqui no livro de Atos, capítulo 12, do verso 5 ao 11, tem uma história muito bacana que nós conhecemos. Aqueles que não conhecem, conhecerão agora. Quando a igreja tomou conhecimento do apuro que Pedro estava, orou sem cessar. E Pedro foi solto milagrosamente. Então, nós devemos orar por aqueles que estão e se encontram em situações difíceis, para que o Senhor possa livrá-los. Isso eu não estou dizendo só numa condição como Pedro estava aprisionado. Eu estou dizendo em todo o âmbito do nosso cotidiano, do nosso viver, aonde muitas vezes nós estamos presos por situações financeiras,
por embaraços das nossas vidas, pelo um erro cometido, e é onde nós não nos sentimos livres daquela situação e nós arrastamos aquela situação por anos. Mas a igreja, nós como intercessores, vamos estar aplicando o nosso coração e orando para que eles venham ser livres dessas situações e tenham paz em vossos corações. Quarto, devemos orar também pela saúde espiritual e física dos outros. Nós devemos orar para que aquele que é recente na fé, eles venham se fortalecer fisicamente e espiritualmente, ganhando com isso o amadurecimento, para que eles possam, num momento não muito distante, também ajudar aqueles que vão sendo integrados na igreja. E isto é uma prática que a igreja deve fazer sempre. Continuamos orando pelos outros. Por quê? Porque somos membro do corpo de Cristo. A igreja, ela deve fazer um treinamento. Olha que coisa. Como assim um treinamento? Um treinamento. Treinar o corpo, que é a igreja do Senhor, em orar a favor daquelas pessoas que necessitam. Isso mesmo, a igreja deve treinar para o corpo, que é a igreja, esteja preparado para que juntos nós possamos atingir a glorificação de Deus a favor das nossas orações. É como os jogadores, os atletas, os corredores, eles fazem uma preparação até o dia da prova principal. E a igreja, ela está se preparando nos moldes bíblicos em oração intercessória, para que a gente possa estar forte espiritualmente e forte fisicamente dentro do corpo que é a igreja. Eu costumo dizer que o mesmo propósito, o mesmo objetivo e um só clamor traz a bênção de Deus para toda uma comunidade. Isso, na antiga aliança, você percebe-se com muita clareza. Todas as vezes que o povo de Deus, se encontrava fora da vontade de Deus, Deus sempre levava o povo cativo. E o povo cativo clamava a Deus. E o povo, no mesmo propósito, suplicando, orando, intercedendo, no final eles prestavam ações de graça, porque Deus, ele é misericordioso. Então a oração pelos outros é um exercício espiritual que supre a necessidade dentro e fora da igreja, na medida em que Deus responde às nossas orações. B. Mantém o corpo forte na medida em que o mundo vê Cristo, que é vivo e real, vive através das nossas orações respondidas. Louvado seja Deus! Então, o que nós queremos dizer na letra A e na letra B? Vai suprir a nossa necessidade dentro e fora da igreja. Deus vai responder a nossa oração e nós servimos a um Deus vivo e real, que ele vai responder às nossas orações e elas serão respondidas de maneira que aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora vão
perceber que Deus atendeu, porque Ele é um Deus vivo. Louvado seja Deus por isso. Então, a oração intercessória, ela é um sacrifício que você aplica sobre a tua vida em orar, não por você, mas pelas pessoas. E isto vai fazer com que você tenha um relacionamento íntimo com Deus, vai ter também uma credibilidade com o Pai, e Ele vai responder essas orações, e essas orações serão testemunho para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, se você está congregando, se você tem o hábito de se reunir nas reuniões, ore, interceda, suplique e tenha certeza que o nosso Deus vai lhe fazer você dar ações de graça ao nosso Senhor. Para encerrar a aula de hoje, o Senhor, Ele é tão bom que Ele tem o prazer de abençoar os seus filhos. E aqueles que muitas das vezes pedem em favor de uma pessoa, ou também de causas materiais ou judiciais, enfim, causas. Quando eles conquistam a vitória mediante a mão do nosso Senhor, geralmente eles fazem questão de abrir os vossos lares, de comunicar à igreja e de dar um culto de ação de graça, porque o Senhor ajudou e favoreceu nós, ou este povo. Isto é muito bom. Meus queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos encerrando as nossas lições que falam sobre oração. Nós estaremos tratando de um próximo assunto. Nós vamos estar orando esta semana para que o Senhor venha dar um assunto para que a gente possa continuar a desenvolver e também a alcançar os amados irmãos através desta ferramenta que se chama internet. Enquanto isso, nós aguardamos a liberação do nosso governo para que a gente possa voltar às nossas atividades em nossas igrejas. Desde já eu agradeço e quero orar com você neste momento. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por este momento. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Eu peço a favor de todos os irmãos. Eu peço a favor que o Senhor venha salvar os perdidos, Pai. Eu peço, Senhor, a favor daqueles que estão sobre nós, as autoridades, para que o Senhor possa direcioná-los para que a tua igreja viva em paz. Eu peço também a favor daqueles que estão doentes, acometidos com este vírus, que o Senhor possa confortar os corações dos familiares, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, operar prodígios e maravilhas. Eu oro e creio, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Até a próxima.